Olá pessoal, nesta aula nós vamos ver como construir o gráfico de uma função do segundo grau, ou seja, a função quadrática. E aqui nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a construção desse gráfico conhecendo as interseções com os eixos coordenados, os eixos cartesianos x e y, conhecendo os zeros da função, também chamado de raízes, e conhecendo as coordenadas do vértice da parábola. Nesse caso, x do vértice e y do vértice. Então, pessoal, nesse caso aqui, vamos analisar os coeficientes da função f de x igual a x² mais 3x mais 2. A configuração, o formato da expressão que diz respeito a uma função quadrática, sua forma geral, é essa daqui. F de x igual a ax² mais bx mais c. Então, a, b e c são os coeficientes da função. Nesse caso aqui, se você comparar essa função aqui com essa, o que acontece? Eu tenho que o valor de a, o coeficiente de x², esse valor é 1. O valor que está adjunto do x² ele vale 1. O valor do b aqui, nesse caso, é o que está adjunto do x. Se você comparar aqui com essa outra equação, você vai ver. Então, o b é 3. E o valor c, nesse caso aqui, é 2. Então, pessoal, nós temos aqui que os coeficientes da função quadrática aqui é a igual a 1, b igual a 3 e c igual a 2. Então, pessoal, analisando aqui, a concavidade, a concavidade da parábola, o que acontece? Nós temos que a parábola aqui, para sabermos em que sentido vai estar a abertura, a concavidade dessa parábola, vai depender do valor do a. O valor de a nos diz como é que vai ser essa concavidade, se é voltada para cima ou se voltada para baixo. Nesse caso aqui, nós temos que a ele é igual a 1. Por ser igual a 1, nós temos que o a aqui é positivo, ele é maior do que zero. Então, quando L é positivo, ou seja, maior do que zero, a concavidade da parábola é assim. É uma parábola com concavidade ou abertura voltada para cima. Se o a fosse negativo, a concavidade da parábola seria voltada para baixo. Então vamos agora calcular a interseção do gráfico dessa função com o eixo y, o eixo das ordenadas. Analisando aqui esse desenho que eu acabei de fazer, observe o seguinte: para que haja a interseção da parábola com o eixo das ordenadas, o eixo y, o que acontece, Essa interseção ocorre da seguinte maneira, Você tem aqui a parábola e ela vai passar aqui, no eixo das ordenadas, o eixo y, nesse ponto aqui que eu acabei de marcar. Então esse ponto aqui é o ponto de interseção do gráfico com o eixo y. Isso aqui, pessoal, só vai ocorrer na seguinte situação. Isso só vai ocorrer quando o valor de x, o valor da abscissa, é zero. Observe que para x igual a zero, Observe que aqui eu tenho o eixo x. Para x igual a zero, ocorre aqui a interseção, A interseção do gráfico. Então, o que é que você pode fazer? Vai escrever isso aqui, Essa interseção ocorre quando x é zero. Então, eu tenho aqui f de zero vai ser igual a vezes 0² mais b vezes 0 mais c. Então, f de 0 vai ser igual, isso aqui tudo, gente, dá 0, isso aqui também dá 0. E no final, só ficamos com o c, o valor, o termo independente aqui da função. Então, observe que diante disso aqui, eu já sei que a interseção só vai acontecer exatamente quando o valor de y é igual a c. Nesse caso aqui, para essa função, esse valor é 2. Então, pessoal, a interseção com a y ocorre no ponto de abscissa 0 e de ordenada igual a c. Então, olhando aqui, nesse caso, a interseção seria y igual a 2, ou seja, no ponto 0, 2. Então, pessoal, nós vamos falar aqui agora sobre a interseção com o eixo x, o eixo das abscissas. Nesse caso, vai ocorrer o que chamamos de zeros da função. Os pontos de interseção, eu estou marcando aqui na tela, são esses aqui. Esses pontos são chamados de zeros da função e comumente também são chamados de raízes da função. Então aqui seria o x1 e o x2. Então, para calcularmos esses zeros, observe o seguinte: essa interseção ela só acontece quando eu tenho aqui o eixo y, o valor de y igual a zero.
Observe o seguinte aí na tela. Então, quando o y é 0, nesse caso aqui, quando o y é 0, eu tenho a interseção do gráfico, ela ocorre, né? Ela ocorre. Então, o gráfico ela vai fazer essa interseção aqui com o eixo x, quando o valor do y é 0. Então, para essa função aqui, você pode fazer o seguinte, y igual a 0, e aí nesse caso eu vou ter x² mais 3x mais 2, isso aqui sendo igual a 0. Então acabamos caindo aí numa equação, né? Uma equação, não mais uma função, é uma equação do segundo grau. Então a equação do segundo grau você tem várias formas de resolver, né? Nesse caso você pode fazer por Bhaskara, né? Pela fórmula de Bhaskara. Você pode resolver por soma e produto, né? E nesse caso, se o trinômio, né? No caso fosse um trinômio quadrado perfeito, você poderia colocá-lo, né, na forma de um produto notável. Então fazendo aí, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então temos aqui, delta vai ser igual a, o valor de b é 3, então ficamos com 3 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de a, que é 1, vezes c, que é 2. Então nós temos delta igual a 9 menos 4 vezes 1 vezes 2, nós temos 8, né? Então nós temos que o delta aqui nesse caso, ele é igual a 1, 9 menos 8. Então pessoal, aqui agora você vai utilizar Bhaskara. Então você tem aqui x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então nós temos aqui menos 3, né? Mais ou menos a raiz de delta. Raiz de delta, né? Raiz de 1 é 1. Então você já escreve aqui logo 1 sobre 2 vezes 1. Então nós temos aqui x é igual a menos 3 mais ou menos 1 sobre 2. Então como nós temos aqui, né, esse símbolo de mais e de menos, nós temos que separar o cálculo em dois valores, x1 e x2. Então aqui o meu x vai ser igual a x1 e x2. Então nós temos aqui menos 3 mais 1 sobre 2. E aqui nós temos menos 3 menos 1 sobre 2. Então ficamos aqui com menos 3 mais 1, nós temos menos 2. E menos 2 dividido por 2, nós temos aqui menos 1. Menos 3 menos 1, nós temos menos 4. Dividido por 2, obtemos aqui o valor menos 2. Então essas são as raízes, né, da função quadrática em questão. Nós temos aí x1 igual a menos 1 e x2 igual a menos 2. Então, nesse caso, a função ela vai passar nos seguintes pontos. No ponto cuja abscissa é menos 2, 0. Lembre-se que aqui a raiz é quando y é 0. E no outro ponto, né, em x igual a menos 1 e y igual a 0. Vamos agora calcular as coordenadas do vértice da função. O vértice da função, ou seja, o ponto aqui, nesse caso, mais baixo da parábola, né? Nesse caso aqui, o ponto V, né? Ele tem as seguintes coordenadas. X do vértice, o abscissa do vértice, e y do vértice. Nesse caso aqui, essas coordenadas são calculadas através de duas fórmulas. Quais são elas? X do vértice igual a menos b sobre 2a e y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Então, calculando aqui, x do vértice vai ser igual a menos b, que é o valor de b. O valor de b é 3, né? Aqui, ele aqui é o valor que está aqui, né? 3, disjunto do x, é o coeficiente de x. Então, você coloca aqui 3 sobre 2 vezes a. Quem é a? O valor de a é o valor que está disjunto do x², que é 1. Então, nesse caso, nós temos aqui 1. E assim nós obtemos aí menos 3 meios, né? No caso aí, menos 1,5. E o y do vértice vai ser calculado aí por menos delta sobre 4a. Nesse caso aqui, o delta ele já foi calculado aqui em cima. Esse delta, ele vale 1. Então, nesse caso, nós vamos escrever aqui menos 1 sobre 4 vezes a, que é 1, né? Então, nós temos aí menos 1/4. Nesse caso aqui é menos 0,25. Então, pessoal, aqui nós temos 4 informações importantes que nos ajudam a construir o nosso gráfico. Então, fazendo aqui, né, o gráfico, né, com os eixos cartesianos x e y, então nós temos que nossa função, uma parábola, né, de abertura voltada para cima, né, nós sabemos que a interseção dela vai ocorrer no y igual a 2 e em OX essa interseção vai acontecer em menos 1 e menos 2. Sabemos aqui as coordenadas do vértice.
Então nós vamos marcar essas informações no gráfico aqui, né? Nós vamos marcar esses pontos no gráfico. Vejamos como é que faz isso daqui. Então, pessoal, a interseção do gráfico em y igual a 2 vai se dar mais ou menos aqui assim. E as interseções com o eixo x, nesse caso os zeros da função, vai se dar mais ou menos aqui assim. Eu tenho x igual a menos 1 aqui, e eu tenho aqui x igual a menos 2. Bom, agora nós vamos marcar o ponto chamado vértice da parábola. Nesse caso, ele tem coordenadas x do vértice e y do vértice. Então, nesse caso, nós temos aqui que o x do vértice ele é igual a menos 1,5. Então, mais ou menos aqui assim, entre menos 1 e menos 2. E, nesse caso, o y do vértice é menos 0,25, que vai estar mais ou menos aqui assim, menos 0,25. Então, marcamos aqui o ponto V, né, que é o vértice da parábola. E nesse caso aqui nós temos todas as condições para podermos traçar, né, a curva do gráfico. Veja que vai ser uma parábola com cavidade voltada para cima, passando em menos 2, passando no vértice, depois seguindo aqui menos 1 e indo em direção a y igual a 2. Então, nesse caso, nós desenhamos aqui, né, nós temos aqui nossa parábola passando em menos 2, indo aqui ao vértice, passando em menos 1 e subindo, né, indo lá em direção a y igual a 2. Então, pessoal, está aqui na tela, né, a construção do gráfico da função f de x igual a x² mais 3x mais 2. Então, pessoal, nós vamos ver aqui agora, né, essa função f de x igual a 2x² menos 6x menos k. E o que acontece aqui? Nós queremos saber o valor de k para que essa função ela apresente duas raízes, ou seja, dois zeros reais, né, distintos. Então, nesse caso aqui, nós temos que o delta dessa função, aqui, né, a situação de o delta ser positivo, né? Na função quadrática, para que a função ela tenha duas raízes, nesse caso, o delta ele precisa ser positivo, né? No caso aí nós temos duas interseções, ou seja, dois zeros reais. Quando ocorre do delta ser igual a zero, os zeros da função ou raízes têm o mesmo valor. Nesse caso, acabamos tendo assim uma única interseção. E para que a função não tenha nenhuma raiz, nesse caso, ocorre quando o delta ele é negativo, menor do que zero. Nesse caso, não existem raízes, né? Raízes reais. Então, a nossa situação aqui é que o delta seja positivo, porque a função ela precisa aqui, nesse caso, apresentar duas raízes. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte aí, né? Delta maior do que zero, né? Nós sabemos que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, pessoal, aqui nessa função nós sabemos que o a é o valor que está disjunto do x², ele vale 2. O b é o que está disjunto do x, né? O coeficiente de x, que vale menos 6. E o c é, nesse caso aí, menos k. Então, substituindo aqui, né, esses valores aqui, nós ficamos com menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes menos k. Então, nós ficamos com delta igual a 36 mais 8k. E nesse caso aqui, o nosso delta precisa ser maior do que zero. Então, acabamos aqui caindo numa inequação. Então, como é que resolve a inequação? Então, fazemos o seguinte, temos aqui 36 mais 8k maior do que zero. 8k maior do que esse 36, ele vai passar para cá, ele vem negativo, né? Nós temos aqui menos 36. E aqui, dividindo aqui ambos os lados da desigualdade por 8, nós temos aqui k maior do que menos 36 sobre 8, que podemos também aqui simplificar. Então, dividindo aqui o numerador e o denominador, nesse caso aqui por 4, né, nós ficamos aqui 36 dividido por 4, nós temos aqui 9, né? E nesse caso, 8 dividido por 4, nós temos aqui o 2. Então, pessoal, esse aqui é o valor do k, né? O k é qualquer valor maior que menos 9 sobre 2, ou seja, menos 4,5, 4,5.